Aleluias. Salmos 119, versículo 9 nos diz assim, então, a palavra do Senhor: como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Podeis assentar, glorificando o santo nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, não anulando a oração do teu servo que foi feita nesta noite, mas eu peço, Pai, encarecidamente, como costumeiramente faço, que o Senhor venha a me usar, não para a minha glória, mas para a glória do teu nome e para a edificação da sua igreja e adorno da sua noiva. Prepara a tua igreja para o encontro contigo, Senhor. Nos ensina a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que a igreja de Cristo cresce, a igreja de Jesus Cristo avança, aleluia, sobre a face da terra. A igreja de Jesus Cristo ganha almas. A igreja de Jesus Cristo opera, age, ela cresce com a exposição fiel das Sagradas Escrituras, porque lá no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 17, diz que a fé, ela vem ao ouvirmos a palavra de Deus. Então, o que gera fé no coração dos pecadores é a palavra de Deus, é a exposição fiel das Escrituras Sagradas, da Bíblia Sagrada. E nós observamos que neste versículo, que de uma certa forma é direcionada mais para os jovens, mas como todos nós somos jovens, então serve para todos nós, que o jovem, ele purifica o seu caminho quando ele observa, quando ele anda nas veredas das palavras que o Deus Altíssimo proferiu, que o Deus Altíssimo anunciou, que ele falou com toda a humanidade. E nós, em pleno século 21, depois de 2018 aproximadamente anos que Cristo veio à terra, a palavra de Deus diz no livro de 1 João, no capítulo 1, que nós estamos vivendo a última hora. E no livro de Hebreus, capítulo 1, a palavra de Deus também menciona que os últimos dias começaram com a vinda de Jesus Cristo sobre a face da terra. E hoje, neste tempo, não muito diferente dos anos passados, dos séculos passados, existe uma suma e urgente necessidade de se pregar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, pois somente a exposição fiel das Escrituras, da Palavra de Deus, nós iremos despertar do sono, os nossos olhos serão abertos, e como está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, conheceremos a verdade, e esta nos libertará. Aleluia. E nós estamos vivendo um tempo que não é muito diferente de quando a igreja começou, não é muito diferente da idade das trevas, quando a igreja de Jesus Cristo, que começou no dia do Pentecostes, lá no livro de Atos 2, não são muito diferentes daqueles dias, pois estamos vivendo tempos tão escuros, tão negros, como o próprio apóstolo Paulo menciona no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 16, que os dias são maus. Os dias são maus, os dias que nós estamos vivendo, porque por conta do avanço tecnológico, por conta do avanço da tecnologia, a internet, as redes sociais, os meios de comunicação que hoje estão mais aperfeiçoados do que nunca estiveram em todos os tempos, nós estamos vendo que, da mesma forma que a tecnologia de certa forma favorece a igreja, quando ela possibilita nós anunciarmos o Evangelho com mais exatidão, com mais alcance de pessoas, de almas. Olha, por conta do avanço
E Jesus disse que quando isso acontecer, então virá o fim. Mas ao mesmo tempo que a tecnologia, que a era moderna avança para benefício da igreja, ela também difunde o engano, difunde o entretenimento, aonde muitos jovens, não somente jovens, mas pessoas de todas as classes, todas as idades, estão aderindo a esta tecnologia, por meio de computadores e especialmente pelos celulares, porque o celular hoje possibilita você se comunicar com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. E WhatsApp, Facebook, Twitter e Messenger, toda sorte de aplicativos que permitem a comunicação, da mesma forma que ela promove certos benefícios, ela também tem promovido malefícios na vida de muitos cristãos. A igreja tem se esfriado por causa do avanço da tecnologia, pois, como o apóstolo Paulo mencionou, os dias são maus. E eu não vim aqui para te enganar. Eu não saí de lá da onde eu moro, de lá de Mirassol, para vir aqui dizer que hoje é o dia da sua vitória, hoje é a noite que você vai sair daqui abençoado. Isso acontece sim, Deus faz essas coisas. Deus faz essas coisas. Mas eu vim aqui para alertar a igreja, alertar o povo de Deus, de que os dias são maus. Nós podemos ver como que o mundo está. Nós estamos vendo corrupção no nosso governo. Nós estamos vendo aquilo que está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12, onde o próprio Senhor Jesus Cristo disse que: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós estamos vivendo dias onde o pecado tem aumentado, o pecado tem crescido de uma maneira terrível. Nós estamos vendo corrupção, homicídio, furtos, adultérios, imoralidade. Nós estamos vendo as redes sociais destilando imoralidade, destilando pecado. É como está escrito lá no livro de Jó, capítulo 15, onde Jó menciona que a sociedade de hoje tem bebido iniquidade como se fosse água. Irmãos, lá no livro de Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo exorta a igreja dizendo: e não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Por quê? Sabe por quê? Porque este mundo, ele trabalha através das redes sociais, através da internet, através das redes de comunicação via rádio, através da televisão. Ela trabalha em conjunto para moldar o mundo de acordo com a sua concupiscência, de acordo com a sua cobiça. Na televisão, a televisão ensina, quer ditar a maneira que as pessoas têm que casar, a maneira que as pessoas têm que vestir, as maneiras que as pessoas têm que se conduzir na sociedade. É isso, o mundo, o inimigo das nossas almas, que recebeu o controle do mundo, porque ele, lá no Evangelho de Mateus, ele mesmo menciona: olha, a mim me foi entregue e eu o dou a quem quero. Quando ele mesmo tentando o Senhor Jesus na tentação do deserto, propõe ao Senhor Jesus. Então, o mundo jaz no maligno. Nós estamos vendo, olha, irmãos, e a palavra de Deus nos diz aqui no Salmo 119, no versículo 9, faz uma pergunta: como purificará o jovem ou o homem o seu caminho? Como ele vai se purificar de toda essa corrupção, de toda esse bombardeio
que o inimigo das nossas almas, com o quais ele bombardeia nossas vidas. Veja você mesmo, como é difícil se consagrar. Olha só, vamos ver então se você é esse santo então, que talvez eu possa estar equivocado dizendo aqui todas essas coisas. Quantos capítulos da Bíblia você lê por dia? Quantas horas você tira de oração? Qual foi a última vez que você jejuou? Se consagrou? Se separou? Se santificou? Irmãos, tá vendo como que é sério? O mundo trabalha para moldar o nosso caráter. Olha, assim como a palavra de Deus trabalha para condicionar a nossa vida e a nossa mente em conformidade com a mente de Cristo, Satanás trabalha para condicionar a sua mente de acordo com o caráter dele, através das concupiscências mundanas. Olha, o desejo de Satanás é transformar você num imoral, numa pessoa rancorosa, numa pessoa vingativa, num corrupto, trapaceiro, vingativo, maligno. Você não sente o trabalho que o inimigo das nossas almas faz todos os dias na sua vida? Você não é tentado todos os dias a se apostatar da fé? Olha só, lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Paulo nos diz que o Espírito expressamente, urgentemente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios e a espíritos enganadores. Olha só, eu não sei qual é a história dessa igreja, mas eu tenho certeza que muitos irmãos passaram por aqui. Onde eles estão hoje? Cadê esses irmãos? Nós estamos vendo, é o tempo de trevas, é o tempo onde o pecado tem crescido e tem esfriado, a iniquidade tem crescido e esfriado o amor de muitos cristãos, de muitos crentes, especialmente dos jovens, pois os jovens são presas as quais Satanás almeja, são presas que o inimigo mais trabalha para corromper. Sabe por quê? Porque o jovem de 15, 20 anos, ele não tem maturidade, ele não tem a maturidade que este homem tem, que este pastor tem, ele não tem a maturidade, a experiência que este homem tem. Olha só quantas lutas o Senhor não passou, quantas experiências o Senhor não passou na sua vida para chegar aqui onde o Senhor está hoje. Quanto o Senhor não apanhou, quanto o Senhor não sofreu, e o Senhor também, e muitos anciãos que estão aqui, quantos que não apanharam na vida, quantas experiências não tiveram, quantas vezes não caíram e levantaram, especialmente na sua juventude. E estes jovens que hoje estão aqui, olha, meus irmãos, eu imagino o quanto vocês não são tentados, jovens, a abandonar o caminho do Senhor. Olha só o que o mundo ali fora está oferecendo: bebida, drogas, más companhias, falsas amizades, imoralidade sexual, prostituição, fornicação. Cuidado, jovem, com isso. Olha só, quantas moças jovens que tiveram aí os seus 12, 13, 14, 15 anos, que vocês conhecem, que por conta da falta de conhecimento de Deus, não acabaram se envolvendo, mergulhando no pecado, se envolvendo com homens sem caráter, que acabaram engravidando elas, e hoje elas perderam tudo, elas perderam sua esperança de um dia ter um futuro melhor, elas perderam a esperança de construir uma vida melhor, porque se equivocaram e se envolveram com qualquer fulano aí, engravidaram. Hoje está gorda, com o filho no colo, dependente de pai e mãe muitas vezes, porque tem que voltar para casa, porque o homem não assume muitas vezes, e aí, sem esperança. Como vai reconstruir a vida? Assim, abandonadas. E os jovens, que se enveredam no caminho das más companhias, dos falsos amigos, começam a beber, fumar, usar drogas, boné na cabeça, bermudão, andando sem trabalhar, aí todo dia, virando marginal.
por falta de conhecimento. É misericórdia desse povo, Jesus. Eu preciso abrir os seus olhos nesta noite para te dizer que o mundo jaz no maligno. E a palavra de Deus que nos ensina nesta noite que o único meio de nós purificarmos a nossa vida, de um jovem purificar a sua vida olha só a pergunta que o salmista faz aqui, como purificará o jovem o seu caminho? Olha, observando-o conforme a tua palavra. Presta atenção, olha só, observando-o conforme a tua palavra. Está dizendo que nós temos que observar os caminhos que estamos andando. Você tem observado os seus caminhos? Você tem observado por onde você tem andado? Aonde os seus pés têm te levado? O que tem se passado na sua mente? Tudo começa na mente. Tudo começa na mente. O primeiro lugar que o inimigo vem é na sua mente, para te tentar, para moldar você, para te levar a cobiçar aquilo que você não deve cobiçar. E a palavra está nos ensinando como que vamos purificar a nossa vida, como vamos purificar o nosso caminho, o nosso caminho em que nós estamos andando. Como vamos purificar o caminho diante de nós, adiante de nós? Como? Observando-o conforme a tua palavra. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Olha só o que a palavra de Deus nos diz aqui, rapidamente, no livro de Provérbios. Preciso entregar a palavra do Senhor. Agora você vai aprender o que você precisa fazer para purificar o seu caminho. Olha, Provérbios capítulo 4 é riquíssimo em ensinamentos. Preste atenção, eu vou ler rapidamente. Você não precisa acompanhar na Bíblia não, porque agora eu vou ser rápido, porque eu só tenho 5 minutos e eu preciso ensinar isso aqui para você, jovem, de 35, 40, 50, 60, 80, 90 anos. Olha só, ouvi, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. O Senhor nos dá bom ensinamento. Olha aqui em Provérbios capítulo 1, olha só, versículo 2: para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça e o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e instruído a adquirir sábios conselhos. Aleluias. Glórias a Deus. Está entendendo, irmãos? É a palavra de Deus. É com a palavra de Deus. Só existe um meio da igreja de Jesus Cristo triunfar nessa última hora. Só existe um meio das portas do inferno verdadeiramente não prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo: as sagradas escrituras. Olha só, em 1 Timóteo capítulo 4 versículo 12, olha, ouve a palavra de Deus. Olha: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Ninguém despreze a tua mocidade. Sabe o que isso significa? Não despreze, ninguém despreze a tua mocidade. É assim, as pessoas, os ricos, têm que olhar para você, e em vez de desprezar você, jovem, em vez de olhar para você com desprezo, eles têm que olhar para você e ver um jovem Estevão, um jovem José,
um jovem Daniel, um jovem Samuel, um exemplo. Esse tem que olhar para vocês, jovens, e tem que abaixar a cabeça e falar lá, aí vai um homem de Deus, uma mulher de Deus. E não olhar com você com escândalo, não olhar para você, olha lá aquele rapazinho lá, diz que é crente, mas está bebendo, pegando todas e se prostituindo, usando droga. E o Timóteo está dizendo, ninguém despreze a tua mocidade. Não permita que ninguém despreze a tua mocidade por ver uma má conduta em você. Mas ser o exemplo. Ser um exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Aleluia! Meu Deus, olha só, 2 Timóteo 2:22. A palavra de Deus 2:22 diz assim, ó, foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade, a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Foge dos desejos da mocidade. Olha, o mundo está assim, ó, aí fora está assim de manjar para você, jovem, está assim de atrativo, de atração, de pecados gostosos, saborosos, que no começo são mesmo, mas depois vai te trazer a ruína, a miséria, a desgraça, a destruição. Amém. Meu Deus, irmãos, presta atenção na palavra de Deus. Isso, a igreja cresce com isso, é com exortação, com ensinamento, com instrução, com direção de Deus, porque nós andávamos como ovelhas desgarradas que não tínhamos pastor, mas agora temos pastor e Ele é quem nos conduz. O Senhor é o dono da sua vida e você não pode abrir mão dos direitos dele, você não pode ferir os direitos do Senhor sobre a tua vida. Olha só, aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 12, olha só, Eclesiastes capítulo 12. Olha o que a palavra do Senhor diz para vocês, jovens desta congregação. Olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Sabe que o Senhor está falando aqui conosco? Ele está nos exortando a nos lembrar dele agora, a priorizar ele agora, a dar valor dele agora, a honrar ele agora. Na tua mocidade, lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. E cheguem os anos dos quais você venha a dizer, não tenho neles contentamento. Ou seja, lembra-te dele agora, serve ele agora. Hoje é o dia da oportunidade. Não endureçais o coração no dia que se chama hoje, diz Hebreus. Oh, aleluia. Não endurece teu coração, não. Serve ao Senhor agora. Ande na retidão, seja fiel ao Senhor. Aleluia. Seja um crente militante verdadeiro. Seja um servo de Deus legítimo e verdadeiro, autêntico, transformado, regenerado, santificado, nascido de novo na presença do Senhor agora. Porque se você porventura disser como aquele falou no seu coração, Jesus falando, ai daquele que quiser no seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a comer, beber com os ébrios, virá o Senhor daquele numa hora que ele não pense, num dia que não espera, e separá-lo-á, e dará a sua parte junto com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Serve o Senhor agora, antes, porque se você viver do jeito que você quer hoje, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos hoje, e você falar, eu vou servir o Senhor amanhã, num futuro amanhã, você está trafegando numa via perigosa, você vai se frustrar, você vai se decepcionar como muitos fizeram, e aí você vai chegar na sua idade, na sua velhice, e você vai dizer, o que eu fiz da minha vida? Eu fiz tudo errado na minha vida,
fiz tudo errado na minha vida. Por que eu não servi o Senhor? Por que eu não abracei a oportunidade? Eu poderia ter sido mais feliz. O Senhor poderia ter me abençoado. Eu poderia ter construído uma vida diferente. É isso que ele está dizendo aqui, olha. É exatamente isso. Por isso ele fala: lembra-te do teu Criador agora, na tua mocidade, antes que venham os maus dias. Porque você pode chegar na idade avançada e só ter uma vida de lamentação. Você pode, por ter perdido a oportunidade de construir uma vida melhor, de ter servido a Deus melhor, de ter ganhado almas, de ter talvez edificado a sua própria família, a sua casa. Jesus disse: olha, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, transbordaram os rios e assopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem imprudente que edifica a sua casa sobre a areia. Vêm as chuvas, transbordam os rios, assopram os ventos, dão com ímpeto contra aquela casa, e ela cai em grande é a sua ruína. Está entendendo? Então, antes que venham os dias maus, antes que você se lamente por ter desperdiçado a sua vida no pecado, na futilidade, no erro, antes que isso aconteça, lembra-te dele agora, antes que cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento, eu não tenho prazer, a minha vida foi uma tragédia, a minha vida foi um equívoco. Já pensou você chegar? Olha só que coisa maravilhosa o testemunho desse casal hoje aqui, dos meus tios Sebastião, da minha tia Emília. Vocês viram o testemunho deles aqui? Testemunho lindo de vitória que Deus fez na vida. Sabe por quê? Desde que eu os conheço, eu nunca vi eles se desviar da presença do Senhor. Eu nunca vi. Eles estavam no Evangelho, eu era um ímpio, um pecador, tenho só 12 anos de crente, graças a Deus que deu tempo. Graças a Deus também nunca me desviei, pequei, errei, sim, mas estou aqui. Aleluia! Deus tem honrado. Olha, esse homem é para estar morto mesmo. Está aqui porque Deus tem uma obra na vida dele e dela ainda. Honra o Senhor, lembra do Senhor agora, para que você não se torne anciões como eles, e você não tenha só que se lamentar, mas que você possa vir aqui na frente testemunhar as grandes coisas que Deus fez na sua vida, como fizeram na vida deles. Amém, meus irmãos? Se eu tivesse mais tempo eu explanaria, mas eu tenho certeza que Deus já falou o suficiente com cada um de nós aqui. Lembra-te dele agora. Sirva o Senhor agora, enquanto há tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno dos seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que é grandioso em perdoar. Isaías 55, 6 em diante. Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Aleluia.